Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor. É bom estar assim, com essa intimidade, sendo tão recebendo tanto carinho como eu recebi aqui. Nem esperava uma coisa dessa. Eu quero muito dizer que nem mereço tudo isso, porque Deus sabe das nossas limitações também, não é? Mas muito me alegra poder estar aqui com os irmãos nesse grupo da igreja aqui na Lapa. Muito me alegra saber que vocês têm tanto carinho por esse casal que me é muito precioso, né? Mas eu tenho vendo tanta coisa aqui, eu fiquei contente de ver as pessoas do relacionamento, os filhos do Fernando e da Ieda. Como que é gostoso ver tudo isso, como o tempo passa e a gente vai sendo coroado com tantas bênçãos, né? E Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso mesmo. Hoje eu tenho trazido comigo Silas, que é um grande escudeiro, né? E eu tenho muita alegria de estar com ele aqui. A gente tem conversado sobre as coisas de Deus e eu sei que Deus tem um propósito na vida dele e nós vamos ainda ver muito que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, né? Hoje eu estava pensando na palavra que nós vamos compartilhar com os irmãos. Eu tenho escrito coisa de moderna, né? Coisa moderna agora é ter blog, né? O cara tem um blog, né? Eu tenho escrito umas palavrinhas e eu às vezes escrevo muito, né? Escrevo bastante. Às vezes a gente vai falar, não, vou falar uma coisinha assim que quem lê não gosta de ler muito, gosta de ler pouquinho. Aí eu falei, vou escrever pouquinho. Aí eu vou escrevendo, nem eu consigo ler tanto que eu escrevo. Falei, isso não está errado. Então a gente vai tendo que escrever, depois reescrever para achar coisinha pequena, não é? Eu sempre pensei, sempre aprendi que falar muito é fácil. Difícil é falar pouco com conteúdo, não é? Então eu tenho apanhado com isso aí. E os temas então? Pensar nos temas. Escrever tema que ninguém quer ler também não tem graça, né? A gente vai editar alguma coisa, tem que ser alguma coisa que as pessoas tenham vontade de ler, se entusiasmem em ler, né? E esses dias lá em casa, nós somos em 3 homens, né? Eu, o Silas e o mais novo, que é o Serginho. Tem o meu nome, né? Mas não é Sérgio Pedro, é Sérgio Bruno, né? Mas eu, o Silas e o Serginho temos compartilhado algumas coisas, né? E nós estávamos pensando, mas o que nós vamos compartilhar, né? E deixamos as coisas assim irem ruminando, deixamos ali de molho para pegar tempero, tudo. Aí surgiu uma ideia na cabeça do Serginho, depois o Silas refinou a coisa aí. E eles começaram um trabalho, nós começamos juntos, não temos muito tempo nisso ainda, que se chama Futebol com Graça. E nós conversamos de futebol, e no meio do futebol nós falamos da graça de Deus, né? Porque futebol todo mundo gosta de ouvir, não é? Então a gente tem falado de futebol e falado de futebol com a graça de Deus. Outro dia mesmo nós estávamos falando de alguns ídolos do futebol, por exemplo, desse caso que aconteceu do técnico do São Paulo sair magoado com o goleiro do São Paulo, e o goleiro do São Paulo falou mal do técnico, o técnico falou mal do goleiro, e eles saíram assim meio ressabiados. E nós pudemos falar também dos problemas espirituais que podem ser causados quando as pessoas têm ressentimentos, têm mágoas, têm dor no seu coração, e a coisa vira por aí, não é? Mas falar as coisas com conteúdo e em pouco tempo nem sempre é fácil, né? E eu estava pensando sobre o que nós vamos falar, que nem sempre é fácil, mas eu estava pensando em falar sobre
as dificuldades que nós temos de enfrentar problemas. Sempre nós estamos diante de problemas. E enfrentá-los nem sempre é fácil. Algumas vezes nós saímos vencedores, outras vezes nós somos derrotados. Mas os problemas estão aí. Nós enfrentamos problemas em casa, problemas com relacionamento. Às vezes a gente vai na igreja, parece que nós somos um casal modelo, mas a nossa vida tem tantos problemas que Deus sabe que só a misericórdia dele nos faz sustentarmos a nossa relação. Às vezes nós temos problemas no trabalho, problemas com as pessoas, tantas coisas, problemas de dívida. Quantos são os problemas com endividamento? Teve um programa, o programa do Globo Repórter dessa semana foi sobre esse negócio de dívida. Estava vendo lá, eles dando exemplo de pessoas que foram resolver os seus problemas de dívida, pessoas que estão atolados. E quando nós menos percebemos, o problema da dívida às vezes nos alcança e nós temos problemas. E eu queria compartilhar isto, como nós podemos ter alguma ajuda na palavra de Deus para tratarmos desta questão de problemas, sejam quais forem eles. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23. Davi estava enfrentando uma situação nova. Ele, depois de ter enfrentado Golias e saído vencedor, do anonimato, ele se tornou o homem mais ilustre do seu povo. Todo mundo falava de Golias, de Davi. Assim, se citassem Saul, que era o rei, não deixavam nunca de falar que Davi era 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais astuto, 10 vezes mais hábil, 10 vezes mais guerreiro, era tudo mais. Davi era o bambambam. Mas a fama também lhe trouxe uma carga de consequências. E embora ele desfrutasse de grande prestígio no meio do povo, Saul, que era o rei, o homem proeminente, o homem mais ilustre do seu povo, começou a nutrir uma inveja muito grande, um ciúme, uma inveja, uma mágoa, uma dor, algo tão maligno no seu coração, que a palavra de Deus diz que ele tinha um demônio. Ele abriu o seu coração para que os demônios tomassem conta da sua vida. Em diversas ocasiões ele tentou pessoalmente matar Davi. Então achamos aí 1 Samuel 23. Esse texto aqui é como um pretexto para a gente dar uma voltinha nesse assunto. E no 23 nós lemos assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá já estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus cara a cara. E o cara a cara é o que adicionei aqui na minha tradução, mas é mais ou menos isso. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila,
combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Amém. Pois bem, gente, Davi teve que fugir da presença de Saul diante de tanta insistência de Saul em matá-lo. Ele estava vendo a hora que, se ele ficasse próximo, ele ia ser morto. Saul fez muitas artimanhas tentando tirar a vida de Davi, até Davi não ter mais jeito e se esconder, se abrigar na caverna de Adulão. Talvez uma das cenas que a gente mais conhece da vida de Davi. Quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, se aproximaram dele muitos homens. O texto até fala, até no capítulo 22, então ele fala assim: também se ajuntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados. Até lá tinha endividado, gente. Os endividados, os descontentes. Acho que aqui era político que estava sendo perseguido, né? Gente que estava com problema familiar, gente que estava com problema na vizinhança, pessoa que tinha abandonado as fileiras de Saul, desertores e tantas coisas, e até endividado. No meio dessa gente tinha endividado, que foram procurar Davi, gente com problema, mais problemáticos até do que Saul, do que Davi, se juntaram a ele. Aqui na caverna de Adulão, ele formou um exército de 400 homens, que se tornaram aliados das ideias de Davi. E junto com esses homens, Davi começou um novo tempo. E agora aconteceram várias outras cenas, mas numa dessas ocasiões, Davi tinha ido até Aimeleque, que era o sacerdote, se consultar sobre a direção de Deus na sua vida. Aimeleque deu-lhe muitos conselhos. E quando Saul ficou sabendo que Aimeleque tinha dado conselhos a Davi, ele chamou, obrigado irmão, agradeço. Ele chamou Aimeleque e todos os seus filhos e todos os seus familiares e exterminou a todos, matou mais de 80 homens, exterminou todos os seus familiares. Só sobrou, o texto estava falando que nós lemos, Abiatar, esse moço que era filho do sacerdote, que conseguiu escapar, o único com vida. Então, nesse tempo, em Israel não havia mais culto, porque todos os sacerdotes foram eliminados. O único homem que buscava Deus, que cultuava Deus, que consultava Deus, estava do lado de Davi. Davi, com seus 400 homens, cheio de problemas, cheio de dificuldade, eles tinham um homem que buscava Deus, que consultava Deus, que os orientava. E Saul, que tinha todo o reino nas suas mãos, não tinha mais ninguém. Nos próximos capítulos, Samuel, já bem velhinho, veio a falecer. Não havia profeta, não havia sacerdote, ele matou todos. Tanto que quando ele se deparou com o exército dos filisteus que vinham lutar contra ele, ele ficou amedrontado, ficou com dor de barriga. E ele foi procurar quem? Ele falou: não tem sacerdote, não tem mais profeta. Falou com seus secretários ali: tem alguma feiticeira aqui? E ele, que tinha matado muitos, falou: nós conhecemos uma. E ele foi consultar a feiticeira, que é uma cena muito conhecida das igrejas, né? Ele foi consultar a feiticeira de Endor, que invocou os mortos e viu subindo um. E ele falou: como que ele é? Ela falou assim: tem uma capa. Ele
Fala, é esse mesmo que eu quero, é Samuel. E o conselho daquele que ele achava que era Samuel, mas que veio lá das trevas e ninguém nem sabe quem é, mas deveria ser um demônio, disse: hoje mesmo você vai morrer e você vai vir se juntar a mim. Hoje você vai se juntar comigo, hoje mesmo você vai morrer. Foi uma grande decepção a vida de Saul nessa ocasião. Mas agora Davi tinha um moço que era um servo de Deus, que o acompanhava e consultava a Deus. Havia duas maneiras que Deus falava com o povo naquela época. Uma forma era através dos profetas. Deus iluminava, inspirava os profetas, dava ali uma mensagem e o profeta falava ao povo. Deus falava ao povo através dos profetas. Samuel era um profeta. Samuel era, além de sacerdote, profeta, era um homem de Deus. Deus abriu uma exceção na linhagem sacerdotal e pegou um sacerdote que não era da tribo de Levi, um profeta da tribo de Efraim, que era Samuel. Deus abre exceções, é tremendo isso, né? Como é bom saber que Deus abre exceção. Me escolheu um dia, me falou: você vai ser salvo, vai ser meu filho. Deus abriu exceção na minha vida, não é? Que bom, né? Que Deus abre exceções. Deus abre exceções com você também. E a segunda forma que Deus falava com o povo era através do sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma roupa que eles chamavam de, eu não sei nem se era efode ou éfode, eu não sei lá como se pronuncia essa palavra, mas era a estola do sacerdote que tinha duas plaquinhas. Ele carregava duas plaquinhas aqui. Eu não sei se era grande, se era pequena, eu nunca vi referência a isso, mas eram duas plaquetas. E ele jogava as plaquetas. E era a plaqueta do Urim e do Tumim, a plaqueta do sim e do não. Aquela que ficava para cima, se era não, era não. Se a outra se ela ficava para baixo, então quem ficava para cima era o sim. E as perguntas que o sacerdote fazia para Deus sempre tinham resposta sim ou não. Então ele falava: nós vamos alcançar os filisteus e vamos conquistar e matar todos. E ele jogava a plaquinha, era sim ou não. E ele respondeu sim. E a pergunta que ele tinha feito, e eu acredito que nesse texto que nós lemos, Davi falou para Abiatar: vem aqui, Abiatar, olha, eu recebi a notícia que os filisteus estão atacando Keila, e agora eu estou indignado, nós temos que ir lá e acabar com esse bando de pilantra, eles estão aqui se aproveitando da fraqueza de Keila, eu não aceito isso. Nós podemos ir lá e derrotar, e acabar com aquele exército de filisteu, com aquele pelotão. Nós estamos em 400, podemos ir matar todo mundo? E Abiatar jogou, e o que aconteceu? Sim. E ele falou: sim, você pode ir matar todo mundo, porque essa foi a pergunta que eles fizeram. E Davi chegou para aqueles homens que estavam lá na caverna e falou: gente, pode sair todo mundo, vamos que nós vamos lutar contra os filisteus, e essa é a nossa oportunidade, a primeira luta que nós vamos ter. E o pessoal falou para ele: o que é isso, Davi? A gente tem medo só de ouvir falar em filisteu, e aqui nós estamos tudo protegido, seguro, quanto mais indo lá batendo de frente com eles. Davi, você não sabe, tecnologia é um negócio importante. Nós estamos na idade do bronze, olha aqui, a nossa espada é de bronze. Você já viu a espada do filisteu? Lógico que você viu, né? A sua é do Golias, ele tinha pego a espada do Golias. Davi usava a espada do Golias. Falou: a tua espada, isso que é espada, a nossa não é nem faquinha, é de bronze. Nós estamos ainda na idade do bronze. Os filisteus, eles estão na idade do ferro fundido. Eles já fazem espada com tecnologia. Se ele bater na nossa, vai quebrar. Como que nós vamos enfrentar os homens lá? Não dá, Davi, de jeito nenhum. Fala: olha, eu consultei a Deus, mas agora vamos fazer de novo, vai. Abiatar, vem aqui. Eles não estão acreditando, vamos fazer agora na frente deles. Então agora ele pergunta de novo. Ele vai e pergunta de novo. Por isso que eu que estou
falando que um foi separado, porque senão não ia ser de novo. Eu achei que eles fez primeiro separado, falou, ó, o negócio, podemos ir, o negócio está lá, Deus está com a gente. Então agora falou, ó, eles não estão acreditando, vamos fazer agora na frente de todo mundo. Gente, ó, na frente de todo mundo, para não ter dúvida. Senhor, nós podemos ir lá, bater de frente com os filisteus e nós vamos acabar com eles? Jogou as plaquinhas. E Deus falou, sim. Gente, agora, levanta todo mundo, vamos embora, não tem mais desculpa. E eles foram e acabaram com os filisteus. Você pode ter espadinha de bronze, teu inimigo pode ter espada de aço, samurai, aquela que corta até vento. Você tem espadinha de bronze, mas se Deus fala, vai, você pode ir, gente, não tem jeito. Quero dizer assim, eu estava pensando nesse texto aqui, a primeira coisa que eu tenho que saber quando eu estou enfrentando problemas, é que eu vou enfrentar medo. Gente, a gente tem medo do desconhecido, todo mundo tem medo, eu tenho medo. De repente eu estou maior coragem, mas de repente me bate um medo, que eu não sei o que eu vou fazer. A gente sempre tem medo do que a gente não sabe o que vai fazer. Eu já tenho visto tanta gente reclamar do trabalho, eu não gosto desse trabalho, esse meu chefe é isso, aquele meu chefe é isso. Primeiro que crente não tem que reclamar de nada, não é? Mas a gente tem um negócio de cair na conversa dos outros, a gente também entra nesse negócio de murmurar, de falar mal, de reclamar. Mas se você não está contente, muda de emprego. Aí bate aquele medo, né? Bate aquele medo. Vou mudar de emprego? E o medo, né? Será que eu vou pedir a conta e vou ter emprego? Como que vai ser isso? Quando a gente está diante de um problema, sempre bate aquele negocinho de medo no coração da gente. Eu já vi gente preparada, com PhD, tudo, tem medo. Eu já vi gente que não tem preparo nenhum, que fala errado, tem medo. Quando bate o desconhecido diante de nós, a gente tem medo. Medo é um vilão que sempre nós estamos enfrentando. Eu quero te dizer, para a gente enfrentar ou resolver as questões dos problemas, a gente tem que resolver essa questão do medo. Como nós vamos enfrentar o medo? Ele sempre vai estar diante de nós. Medo é uma situação que nós nunca vamos fugir dela. Em qualquer circunstância. Nós temos medo da novidade, medo do novo, medo do que vai ser, medo do desemprego, medo da doença, medo de tantas coisas. Se eu for perguntar aqui, quem nunca sentiu medo? Levanta a mão quem nunca sentiu medo. Quem que é o grande corajoso? Ninguém levanta a mão. Todos nós sentimos medo. Medo bate na minha porta, como bate na sua. Bateu na porta desses homens aqui. Nós temos que lembrar que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Medo nós sempre vamos ter. Mas nós temos uma coisa que nós podemos contar. Nós temos promessas de Deus que vão estar conosco e Ele nunca vai nos desamparar. Nós temos que nos lembrar que Deus está do nosso lado. Seja qual for a situação que você está enfrentando, se Deus é por nós, o apóstolo Paulo falou, quem será contra nós? E ele fala tanta coisa. O maior inimigo, que é a morte, ela não tem nada contra nós para nos derrotar, porque o Senhor está conosco. Jesus, Ele está do nosso lado para nos ajudar a enfrentar os medos. Eu entendo o seguinte, que a maior situação, ou a chave dessa questão do medo, fala, pastor, mas eu sei que Deus está comigo, mas eu tenho medo assim mesmo. A grande chave disso tudo é saber a direção de Deus. Quando você se depara com uma situação difícil como eles, vamos ou não vamos, nós temos que começar a buscar a direção de Deus. A diferença entre o cristão e aquele que não é cristão é que nós podemos contar com Deus. Deus sempre está do nosso lado.
Deus sempre é por nós. Então nós temos que colocar o joelho em terra, nós temos que buscar o Senhor, buscar na palavra, buscar em oração, a confiança que Deus nos dá, a direção que Ele tem para a nossa vida. Você pode saber que Deus tem uma direção para a tua vida, Deus tem uma resposta. Deus, Ele não se cala, Deus continua nos falando. Ou será que Deus é mudo? Não, Deus continua a nos falar. Deus falou nas Escrituras e continua falando hoje. Deus é vivo, gente. A palavra de Deus mesmo nos ensina isso. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. E se Deus é Deus de vivo, é meu Deus também, teu Deus, é o nosso Deus, que tem resposta para a nossa necessidade. Então nós temos que aprender a buscar a Deus, a buscar respostas de Deus, orarmos, jejuarmos, gastarmos tempo com Deus, e passarmos um tempo de oração, termos propósitos, lermos a palavra, buscarmos essa direção, muitas vezes nos aconselharmos, mas a verdade é que nós precisamos de entender que nós nunca estamos sozinhos. Quando eu tenho um problema, eu tenho que resolver essa questão do medo. Essa questão do medo eu resolvo com Deus. Ele tem solução para o meu medo. Você está precisando trocar de trabalho? Tome uma decisão. Busque a Deus, busque a direção de Deus. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele vai suprir tuas necessidades. Segura firme nisso e tome posição. Tem que tomar posição. Diante dos seus problemas, você tem que tomar posição. Você está com dívidas, você tem que tomar posição. A gente tem um monte de ideia. Peça a direção de Deus, sinais de Deus. Tome a decisão de acertar a sua dívida. Vai até a pessoa a quem você está devendo. É a primeira posição que você tem que ir. Negociar. Mas busque a Deus para Ele dar um coração quebrantado para aquela pessoa. Ele vai estar na direção, Ele vai estar indo à sua frente, Ele vai te ajudar. Mas não se paralise por causa do medo. O medo, geralmente, ele quer nos paralisar. Nós ficamos paralisados, não seguimos caminho nenhum, não tomamos ação nenhuma, procrastinamos tudo, deixamos tudo para amanhã, queremos levar com a barriga. O medo nos derrota. Então, para enfrentar os seus problemas, para ter solução, primeira coisa é resolver a questão do medo. Deus tem saída para a nossa situação de medo. Eles enfrentaram e foram vitoriosos. Continuando na nossa história, Davi derrotou os filisteus. Se você continuar lendo esse texto aqui, eles foram envergonhados. Davi derrotou todo mundo, e era uma cidade bonita, cidade grande, toda murada, protegida. Davi se hospedou em Keila. Talvez até estivesse pensando em ficar ali. Era muito melhor do que ficar numa caverna. O maior problema da caverna, gente, é banheiro e banho. Banheiro e banho é o maior problema da caverna. E na cidade é diferente. Na cidade era mais conforto, estava tudo muito melhor, né? Mas Saul soube que ele estava em Keila e falou: Deus colocou Davi na minha mão. Chamou lá o seu exército, pelo menos 3.000 homens. Vamos cercar Keila, e Davi vai ter que sair e se entregar. E Davi soube que ele já estava reunindo todo mundo, todo o exército, e rumando para Keila. E ele pensou: bom, eu vou ficar aqui em Keila. Será que esse povo aqui vai me proteger? Eu dei a minha vida para salvá-los dos filisteus, e eles vão dar a vida deles para me salvar?
E ele foi pensando. Falou: ninguém vai ser tão louco de querer me proteger. É uma população inteira. Eu vou colocar todo mundo em risco de ser morto por Saul só por minha pretensão, por meu orgulho, por me achar? De jeito nenhum. Eu vou embora. Eu não vou colocar esse povo em perigo. E ele então resolveu sair. Então saiu ele e os homens dele. Aqui o texto vai lendo, você vai falando, nessa altura já não eram mais 400, eram 600. Então Davi reuniu todo mundo e saiu. Para não colocar a cidade inteira em perigo. Porque eles iam estar em perigo, iam ser acuados, e era mais fácil entregar um, que era Davi, do que eles mesmos enfrentarem o exército de Saul. E ele tomou essa decisão de sair. Segunda coisa que eu entendo que nós devemos pensar quando estamos enfrentando nossos problemas, é que nós não podemos confiar demasiadamente em pessoas. Eu estava pensando nisso e outro dia mesmo deu uma notícia na televisão que o gerente do banco falou para a pessoa: olha, roubaram o teu cartão de crédito e clonaram ele. Aí começaram a vasculhar. O bandido era o gerente do banco, o gerente do banco. Eu quero dizer assim, eu falei: é isso mesmo, estava aí a coisa. A gente não tem que confiar muito nas pessoas. Muitas vezes nós depositamos muita confiança no que os outros podem fazer por nós. E um dos nossos erros muitas vezes é confiar demasiadamente nas pessoas. Confiar o nosso trabalho, confiar a nossa reputação, confiar tantas coisas nas pessoas. E este exemplo que Davi esboça nesse trecho significa muito para mim. Ele resolveu não confiar nas pessoas e saiu sem rumo, porque a posição dele era confiar em Deus. Gente, nós já estamos na igreja há tanto tempo e muitas vezes nós nos esquecemos disso. A nossa vida tem que ser depositada em Deus. Para você resolver as suas questões mais difíceis, você tem que aprender a confiar em Deus. Deus tem resposta, Deus tem solução, Deus tem saídas, Deus tem atalhos, Deus tem o que você precisa. Nós precisamos saber que Deus vai dar resposta para as minhas necessidades. A gente busca muitas vezes tantas coisas no que os outros podem dar, mas nós temos que parar e falar: Senhor, eu quero colocar a minha vida na Tua mão, seguir o Teu caminho, seguir a Tua direção. Muitas vezes, aquilo que Deus propõe para nós, não vai agradar a tua mulher, não vai agradar a tua família, não vai agradar os teus conhecidos, mas você tem que ter coragem de tomar uma posição. Eu vou fazer isto porque eu estou entendendo que isto é a vontade de Deus para a minha vida. Muitas vezes essa posição é subjetiva, é aquilo que está trazendo paz no teu coração, é aquilo que está movendo o teu coração, mas tenha ousadia de falar: eu vou fazer, eu vou tomar esta posição, eu vou fazer isto, porque eu estou entendendo que isto é o que Deus quer para mim. Gente, o que Davi fez era contrassenso. Voltar para as cavernas era contrassenso. Mas ele tomou essa posição porque ele preferiu confiar em Deus e não confiar nas pessoas. Nós sabemos isso na nossa mente, aprendemos isso desde o primeiro dia que a gente entra na igreja e começamos a ouvir o pastor pregar e ensinar, mas nós temos que traduzir isto da teoria para a prática.
fazer isso acontecer na nossa vida de verdade. O maior pecado que existe na igreja, o maior pecado que existe na igreja dos nossos dias, é a mágoa, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança e a dor que tudo isso causa. É o maior pecado que tem na igreja. E Jesus nos ensinou isso num dos textos que a gente mais conhece. Perdoa as nossas dívidas na oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. A gente sabe isso, mas a gente não traduz isso na prática. E a gente fica guardando. E quem guarda mágoa, rancor, eu estava lendo esses dias, ouvindo, estava falando assim, quem guarda mágoa, rancor, é como se tivesse um defunto nas suas costas. Você está carregando um defunto. Aí você vai andando com o defunto, come com o defunto nas costas, é aquela dor. Porque quando você carrega uma mágoa, você carrega a vida daquela pessoa que te magoou junto com você. Onde você for, aquela pessoa dorme com você na cama. Ela dorme com você na cama, acorda com você na cama. Quando você põe sua cabeça aqui, você só lembra daquele negócio, daquela mágoa, daquela dor, daquela coisa que você vai ter que resolver isso aí. Você vai se vingar na primeira oportunidade, você vai fazer, dar o troco igual. Você carrega um morto junto com você. Tem gente que faz tanto tempo que carrega um morto que já virou uma caveira. É o maior pecado que a gente tem na igreja. Quantas pessoas carregam tudo isso de dor e tudo mais? A gente se esquece que quando a gente quer jogar barro em alguém, a gente suja a mão. E a gente pensa que eu vou me vingar. E aquela pessoa está sofrendo. Mas quem está sofrendo é você. E se a gente pensar em uma terapia, em alguma coisa que é dinâmico para nos ajudar, nada como perdoar. Jesus ensinou, olha, eu quero que você viva bem, eu quero que você esteja na igreja e tenha uma vida feliz. Olha, faça uma coisa, vou ensinar, perdoe. Aí ele falou, será que isso aí vai ser duro? Eu vou fazer alguma coisa que vai ser mais duro, porque senão esse povo não vai saber perdoar. Se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. Mas tem gente que mesmo ouvindo isso não perdoa. Ele está sabendo que se ele não perdoar, ele não vai ser perdoado. E mesmo assim, ele não perdoa. Gente, nós fomos perdoados de uma dívida tão grande. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Aquilo que Deus nos deu, o perdão que Ele comprou na cruz, não tem preço, é impagável. E Ele nos pagou, comprou lá na cruz o nosso perdão. Ele nos perdoou, nos lavou, nos fez nova criatura. Que é tão grande isso, que os nossos perdões são nada comparado àquilo que Deus nos fez. Jesus, ele não falou ou não ensinou uma parábola, ele ensinou uma prosopopeia, uma metáfora, uma metonímia, uma figura de linguagem que ele usou diferente de parábola, que ele falou assim, que tinha um homem que devia 10.000 talentos, e o rei o chamou para prestar contas, falou, você vai ser preso, e ele começou a chorar, e clamou 10.000 talentos, e ele pediu perdão, e o rei perdoou. 10.000 talentos significa muita coisa, gente. 10.000 talentos é um negócio assim, não é uma dívida de cartão, não é, gente, não é. Porque um talento é 1.000 denários. Um denário é o salário de um dia de trabalho. Então o camarada trabalhava
Seja ele entrando, como Jesus até falou, aquele que entrou de manhã, trabalhou o dia inteiro, aquele que entrou de tarde e tal, ganhou 1 denário. É um dia de trabalho. Se você tem 1.000 denários, é 1.000 talentos, é 1 talento. 10.000 talentos, para você ver o tamanho da coisa. Traduzindo assim para os dias de hoje, 1 talento é 350 quilos de ouro. 350 quilos de ouro. 10.000 talentos. Quanto de ouro que é, gente? É muito ouro. Se eu tivesse esse ouro aí, nem ganhando na loto aí, nem ganhando esses negócios das apostas que tem aí, que vão dar aí 16 milhões, tá? 10.000 talentos, era 350.000 quilos de ouro. É ouro para dar e vender, sei lá, meu, é ouro para a tua família viver, para você viver, gastar, 350.000 quilos de ouro. Gente, esse camarada devia 350.000 quilos de ouro e o rei perdoou o cara. Perdoou o cara, e o cara saiu, encontrou um carinha que devia para ele. Meu, você me deve 100 denários. Paga, o cara não pagou. Você vai ser preso até você me pagar. Meu, quem viu aquilo ficou indignado. Falou, o quê? Voltaram lá falar com o rei. Rei, você perdoou 10.000 talentos do cara. E ele foi lá, e o cara devia 100 denário para ele, e ele mandou prender o cara. Isso não está certo. E o rei falou, não está certo mesmo, chama o cara de novo. Você é uma pessoa que não tem caráter mesmo. Te perdoei, te dei tudo, e você não soube perdoar um camarada que não te devia nada. Aquilo é ninharia. Portanto, você vai ser preso imediatamente. Ele foi preso, e o texto fala que os carrascos, verdugos, futigavam, chicoteavam ele diariamente. Gente, é tremendo essa coisa do perdão. E a gente tem que aprender a depender de Deus. Depender de Deus em todas as circunstâncias. Davi tomou uma posição. Eu vou depender de Deus. E ele saiu da dependência de Deus. Nós temos que aprender a depender mais de Deus. Fala, Deus, toma conta da minha vida. Dirige o meu destino. Dirige o meu amanhã. Me dirige nessa situação. Vai na minha frente. Fala com aquelas pessoas. Eu quero, Senhor, acertar a minha vida. Fala com aquelas pessoas que eu magoei. Eu vou lá pedir perdão. Eu vou me acertar. Eu estou com dívida com a minha esposa. Eu vou me acertar com ela. Eu vou pedir perdão. Estou com dívida com meu esposo. Eu vou pedir perdão. Eu vou me acertar. Aprenda a pôr na prática aquilo que você tem ouvido tanto na tua vida, que depender de Deus vale a pena. É a chave, é a saída para todas as circunstâncias da nossa vida. Davi, ele estava tendo uma situação difícil, porque ele tinha agora um exército de 600 pessoas, com mulher, com filhos, com familiares e tudo, que ele tinha que cuidar. Ele não podia ser um homem leviano, tomar decisões de qualquer jeito, porque implicava na segurança e no bem-estar de um grupo que cresceu muito na mão dele. Cresceu muito. Eram pessoas que confiavam em Davi, que depositaram a sua confiança nele, na liderança dele. E agora Davi estava sem beira nem eira, ou sem eira nem beira, sem rumo. E nessas horas que ele estava lá mais para baixo do que nunca, ele estava muito preocupado. Tem crise, né, gente? Nós temos crises existenciais. O que será de mim? O que vou fazer agora? Qual vai ser meu amanhã? Que rumo que nós vamos tomar? Eu
Eu trabalhei muitos anos numa empresa que me dava muita segurança. Depois você se aposenta, vou viver de agora de aposentadoria, o que vai ser meu amanhã, o que vai ser agora, como eu vou trocar o carro se eu precisar, comprar roupa. Não, a gente tem essas crises, o que vou fazer, o que não vou fazer. Nós somos humanos, ninguém fica longe disso. Deus não quer que a gente seja super-homem quando a gente não é. Deus quer que você seja você mesmo, que você sempre seja transparente. Fala, eu sou essa pessoa, tenho esses defeitos e tudo. Deus sempre vai te ajudar. Ele nunca vai te deixar lá no fundo do poço e você ficando lá. Ele vai querer te ajudar a sair de lá. Vai te animar, vai te refazer os seus ânimos. Davi está numa situação dessa. E Deus mandou Jonatas procurá-lo. Jonatas é o grande amigo de Davi. Jonatas foi procurar Davi naquela situação. Encontrou Davi e falou, Jonatas falou para Davi, Davi, você pode ler no capítulo 23 mais adiante, esse diálogo que Jonatas teve com Davi. Davi, Deus é com você, Davi. Davi, Deus nunca vai se esquecer de você. Se eu fosse, eu ia até falar isso. Davi, você é o queridinho. Ele já te ungiu para ser rei. Jonatas já sabia disso. Davi já tinha confidenciado. Ele falou, quando você for rei, eu vou ser o seu braço direito. Por isso tenha coragem, continue. Eu estou esperando esse dia. E meu pai, por mais que ele faça, ele nunca vai te alcançar. Continue firme, Davi. Gente, no meio dos problemas, das lutas, das dificuldades, não se esqueça dos teus amigos. Deus tem amigos para enviar para você. Receba a palavra que vier dos teus amigos. Procure pessoas que você pode confiar. Pessoas como seu pastor, pessoas maduras dentro da igreja, em que você pode abrir o seu coração. Fala, estou com medo disso, não sei o que fazer com isso. Abra a sua vida. Ele vai orar com você, são os seus amigos. Ele vai te fortalecer. Ele tem uma palavra para você. Deus tem amigos. E Davi tinha um amigo que sabia levantar o seu espírito, o seu coração. Nas horas difíceis, eu sei que eu posso contar com alguns amigos, que eu posso abrir o meu coração, que eu posso chorar, que eu posso falar, eu sou assim, eu sou essa pessoa, essas são as minhas fraquezas, e ele vai me compreender. Eu tinha um grande amigo, que infelizmente Deus o chamou primeiro que eu, e eu sinto falta desses amigos. É bom ter amigos, pessoas maduras de Deus, para a gente abrir o nosso coração. Davi tinha um amigo chamado Jonatas, que na hora de crise procurou. E eu vejo que Deus tem estratégias para a gente sair dos problemas e encontrar vitórias. São usando amigos que conhecem a Deus também, que podem nos fortalecer nas horas de luta, de dificuldade. E o quarto ponto que eu quero falar com você, que são as questões das dificuldades, como sair delas, são duas histórias que conta esse texto. Primeira história, Davi foi denunciado por um povo de uma região que todo mundo estava com medo todo mundo tinha medo de Saul, porque Saul matou 80 profetas, ele ia fazer isso com qualquer um. E todo mundo tinha medo. Então, quando Davi passava, e todo mundo falava, é Davi. Já iam lá entregar a posição dele para Saul. Então, Davi estava num lugar que tinha uma montanha. Tinha uma montanha. E Davi estava do lado de cada montanha. E desse lado da montanha chegou Saul. Falou, Davi está nessa região aqui.
Então ele chegou aqui e falou: olha, vamos se dividir. Pegou o exército dele, tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas, e falou: 1.500 vai comigo por lá, e 1.500 vem aqui com Joabe por aqui. E eles começaram a cercar o monte, e Davi estava aqui, se escondendo, se espremendo, 600, se escondendo. Não dá para esconder muito 600, né, gente? É muita gente. Eles estavam aqui se enfiando nas frestas, nos buracos, em todo lugar, se escondendo, e Saul vindo por aqui, e Joabe vindo por aqui. E a Bíblia fala que estavam quase pegando ele, quase estavam descobrindo o esconderijo. E veio um moço correndo falando: Saul, os filisteus estão atacando uma cidade, você precisa dar uma força. Então Saul tocou as trombetas, reuniu o exército, fala assim: mais importante do que Davi é salvar a cidade do inimigo. Chamou todo mundo e correu para socorrer aquela cidade que estava sendo invadida. Na hora certa, Deus manda uma saída. Gente, eu não sei o seu problema, mas eu quero dizer o seguinte: tem uma hora certa na tua vida que Deus vai mandar o socorro e a solução. Tem saída, gente. E Deus, Ele não deixa de olhar por você. Ele tem uma saída na tua vida. Quando parece que tudo vai estar perdido, vai vir um menino trazendo um recado para o teu inimigo. E o inimigo vai ter que sair disparada, e você vai ser livre. Deus tem libertação para você. Eu não sei se é um emprego novo, eu não sei se é uma notícia. Eu estava numa conferência alguns dias atrás, eu não era o pregador, estava assistindo mesmo. E o pregador, ele falou: Deus me deu uma palavra nesta noite, e eu quero que você levante o seu celular. Eu vou abençoar o seu celular. Eu estava sentado lá. Eu não sou muito pentecostal não, irmão, mas aquele pregador era muito pentecostal. E ele falou assim: levanta o seu celular, e eu quero que você passe aqui na frente, que eu vou ungir o seu celular. E ele falou assim: Deus vai mandar uma mensagem no celular para você, e é uma mensagem internacional. Eu falei: já está exagerando, né? Já está exagerando. Mas eu estava lá no culto, gente, e ele ungiu o celular. Eu levei o meu também lá. É ungido esse aqui. Eu ungi o celular, e tinha um moço sentado ali. Estava 2 anos desempregado, gente. 2 anos desempregado. No meio do culto, ele recebeu um toque do celular. Era uma empresa de consultoria internacional, que viu o nome dele no cato, e ele era o perfil que eles precisavam. E ele que não teve, e ele já fazia 2 anos que não tinha carro, ia a pé para a igreja, de ônibus e tudo. Agora ele tem, eu soube recentemente, que agora ele tem motorista particular. Gente, é um negócio estranho, mas Deus tem saída. Deus tem saída para a nossa vida. De repente, toca o celular, entendeu? Deus tem uma saída. De repente veio um menino e falou: Saul, tem que socorrer. E Saul tocou as trombetas, reuniu as tropas, e Saul e Davi já estava, o texto fala, estavam já examinando, pegando ele, mas ele escapou. Teve uma segunda cena aqui, essa até mais engraçada. Ele estava escondido numa caverna. O texto que eu li nos contextos aí, estava ali nos comentários aí, essa região que Davi estava se escondendo, região desértica, cheia de cabra e tudo esse negócio, montanhosa, é próximo das cavernas de Qumran, onde se encontraram os pergaminhos de Isaías, o mais famoso, do Velho Testamento, tantas coisas. Lá naquela região de Qumran, que tem muitas cavernas, Davi estava próximo dessa região. E também tinha muita caverna. Davi estava escondido com seus exércitos, com seus 600. Era uma bela de uma caverna. Ele estava escondido no fundo da caverna. E tinham entregue que Davi estava naquela região. Lá vai de novo Saul atrás dele. E chegou nesse dia, Saul teve uma dor de barriga, gente. O texto fala. Foi essa palavra mesmo, né? Você pode ler, você pode rir.
mas ele teve uma dor de barriga. E ele teve que entrar na caverna. Era o banheiro que ele achou, na caverna. E bom, ele tinha armadura, né? E espada, e tudo. Não dá para fazer as necessidades todo armado. Então ele tem que tirar as capas, tem que tirar a armadura, tem que tirar a espada. E todos os homens lá dentro, não tenha dúvida que tinha um vigia, falou que quando Saul foi entrando, o vigia correu lá para o fundo e falou: o homem está aí na frente. Está aí na frente. E todo mundo falou: Deus te deu ele na tua mão. Deus deu ele na tua mão, Davi. Eu falo: não acredito, deixa eu ir lá ver. Davi foi. O homem estava lá fazendo as necessidades. Desarmado. Davi com a espada do Golias. Estava tudo para ele. Estava no trono, desprotegido. Gente, é engraçado mesmo, mas veio aquele negócio na cabeça de Davi e falou assim: ele é um Messias de Deus. Ele é ungido de Deus. Ele é o homem que Deus escolheu. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele cortou a barra da capa de Saul, entrou para dentro. Todo mundo falou: que é isso, meu? Você não matou ele? Deixa que nós vamos matar. Você não tem coragem, mas nós temos. E ele falou: gente, pode parar. Ele é ungido de Deus. Nós não temos autoridade nenhuma para tocar nesse homem. Ele é o Messias de Deus para nós aqui. Foi Deus que colocou ele ali. Quem somos nós para levantar um dedo contra ele? Nós não vamos fazer isso mesmo. E a Bíblia fala que os ânimos se acalmaram, porque eles temeram. Aquela palavra foi poderosa. E quando Saul saiu, Davi saiu atrás. Eu não sei se era escuro. A gente não tem essa noção de escuro, porque a gente sai na rua, o escuro para nós, a gente enxerga um quarteirão, 100 metros, porque sempre tem luz, não é? Mas quando você está no campo, o escuro é escuro, é um breu mesmo. E eu acho que era de noite, porque se você for lendo, Saul não estava reconhecendo, mas ele reconheceu a voz. Mas Davi estava próximo. Saul saiu, Davi saiu correndo atrás, se prostrou em terra, bradou o nome de Saul, falando: meu Senhor, você estava aqui na caverna, Deus te deu você na minha mão, mas eu não tenho autoridade para tocar no ungido do Senhor. Aqui está a borda da tua capa que eu cortei, para mostrar que eu estava ali e você foi me dado nas minhas mãos, mas eu não fiz mal algum. Por quê? Por que você fica dando ouvido para esse bando de invejoso, para esse monte de pessoa caluniadora que fica falando mal de mim? Por que você está perseguindo esta pulguinha? Por que você está perseguindo esse cachorrinho? O Senhor é muito maior do que isso que o Senhor está fazendo. Por que o Senhor está atrás de mim? Que fiz eu contra o Senhor? E aquela palavra tocou profundamente no coração de Saul. Saul começou a chorar. Falou: estou ouvindo a voz de Davi, o meu servo. Me perdoa, Davi. Sabe, eu fico pensando que Deus, Ele faz as coisas se reverterem. As pessoas, elas admiram você quando você está disposto a pedir perdão, a perdoar, a negociar, a acertar, a resolver, a não deixar as coisas crescerem, a ir atrás, a se humilhar, falar: eu sou pequeno, por que você está se preocupando com uma coisa tão grande que você é, se preocupando comigo que sou tão pequeno? Quando você se coloca numa posição de humildade, as barreiras se quebram, as fortalezas são destruídas, os acertos acontecem para resolver problemas. Nós temos que aprender a ser humildes, nós temos que nos humilhar, nós temos que tomar uma posição de servos de Deus.
Jesus não veio embora tivesse todo direito. Ele nos ensinou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando eu leio isso, que Jesus veio servir, quem sou eu? Se Ele veio servir, e eu então? Preciso servir muito mais. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus lavou os pés. Ele não teve... Ele que era o Senhor do universo, o Rei dos reis, se colocou numa posição dessa. Não foi porque precisava, foi sim para me ensinar. Foi só por isso. Não precisava fazer isso. Ele é o grande Jeová, o soberano Rei, o Deus Todo-Poderoso. Não precisava lavar os pés daqueles homens, mas Ele fez isso para me ensinar. Eu preciso ser assim, preciso ser mais humilde, preciso me humilhar mais, para que o nome dele seja exaltado. Você quer resolver problemas? Então tome posições na sua vida. Confie em Deus para vencer o medo. Coloque a sua confiança nele, dependa dele. Saiba que Ele vai colocar pessoas que vão te ajudar no teu caminho. Talvez amigos antigos ou aqueles que vão ser novos amigos. Abra o seu coração para homens de Deus que vão aparecer para te ajudar. E espere o impossível. Se abra para os milagres que Deus vai fazer. Porque eu creio num Deus de milagre. Eu preciso de milagres na minha vida. Sempre eu preciso de coisas milagrosas acontecendo no meu caminho. E Deus vai fazer acontecer no caminho do seu povo, no meu caminho e no teu caminho, porque Ele é o Deus do impossível. Ele está do nosso lado. Ele é por mim, Ele é por você. Amém? Então, se você tem problemas, vamos colocar de pé. Se você não tem problema, pode ficar sentado. E nós vamos colocar diante de Deus esse propósito, tomando posse da solução que Ele vai nos dar. Seja problema em casa, na família, problema com o filho, problema com drogas, problema com desemprego, problema com emprego, problema com mudança de emprego, problema na escola, problema financeiro. Problema financeiro é duro, né? Quase todo mundo tem problema financeiro, que todo mundo tem, né? E a gente precisa sempre dessa confiança para passar mais aquela fase, começar de novo, alcançar uma nova posição e aprender mais. Preciso sempre aprender, gente. E eu quero dizer uma coisa para você, que quando eu estou pregando aqui, eu não estou ensinando, eu estou sendo ensinado. Tenho o maior medo de pregar, gente, porque geralmente quando eu prego as coisas acontecem na minha vida. Quando eu falo, você tem que se dar bem com a tua mulher e tal, e tudo, a tua esposa, tal, ame e tal, é lá que eu bate, lá que eu tenho os desafios, lá que eu tenho as lutas. Quando eu falo, gente, você tem que aprender a vencer os problemas, vida financeira, é lá que eu tenho as lutas. Gente, não sou eu que preciso orar por vocês que precisam orar por mim. É assim, não é assim, Fernando? Quando a gente prega, eu estou pregando, falei, vai acontecer. Vai acontecer. Então, a gente tem que saber dosar isso aí. Então, estou aqui falando, eu venci isso, venci aquilo. Não, estou vencendo, estou lutando, estou trabalhando para que me aproprie dessa verdade também. Quero que você se aproprie, porque eu também estou me apropriando. Estou fazendo dela parte da minha vida. Estou aprendendo com Deus. Cada dia a gente está aprendendo mais com Deus. É bom aprender com Ele, não é? Eu sempre sou aluno. Nunca sou professor. Sou aluno. Amém. Senhor, quero te apresentar os meus irmãos aqui.